Olá, seja bem-vindo ao canal Recapitulando. Hoje, a gente vai mergulhar num capítulo bem marcante de um livro da Bíblia, Gênesis capítulo 35. Vamos acompanhar Jacó numa fase, assim, de retorno, purificação e momentos bem decisivos para a família dele. Exato. E esse capítulo vem logo depois de eventos bem tensos, né? Como aquele massacre em Siquém. Aí Deus chama Jacó de volta para Betel, um lugar que já era muito significativo para ele, onde Deus já tinha se revelado antes. É um momento de cumprir votos antigos e buscar a proteção de Deus, até porque a reputação da família estava bem abalada. Certo, vamos desempacotar isso então. Deus fala para Jacó, sobe a Betel. Jacó estava tipo assim, fugindo de novo, com medo de retaliação. É uma possibilidade, sim. As fontes comentam sobre esse temor dele por causa dos vizinhos, né? Depois do que aconteceu. E a primeira coisa que ele faz, que eu acho muito forte, é pedir para a família: lançai fora os deuses estranhos. Que deuses eram esses, afinal? Então, o fascinante aqui é a resposta da família. Eles entregaram não só os ídolos que tinham, mas também as argolas ou arrecadas das orelhas. As argolas? Brincos? Isso. Os comentários sugerem que não eram joias comuns, sabe? Eram provavelmente amuletos ligados a cultos pagãos. Esse ato todo simboliza arrependimento, né? E a volta àquela exigência central da aliança, lealdade exclusiva a Deus. Aquilo de Êxodo 20. E Jacó ali, ele retoma sua liderança espiritual de forma bem clara. Faz sentido. E aí eles partem. Mas e as cidades vizinhas? Depois da violência em Siquém, seria lógico esperar algum ataque, né? Seria, mas a Bíblia diz que um terror de Deus caiu sobre elas e por isso não perseguiram Jacó. Uma proteção divina bem direta, então. Com certeza. E como algumas fontes apontam, a imagem deles tinha mudado. Não eram mais só pastores pacíficos, entende? Viraram guerreiros a serem temidos. Chegando em Betel, que antes era luz, Jacó cumpre o voto que tinha feito e constrói um altar. Chamou o lugar de El Betel. O Deus de Betel, né? E ali Deus aparece de novo para ele. Confirma a aliança, muda o nome dele mais uma vez para Israel e reitera a promessa da terra e de uma descendência enorme que incluiria até reis. É a continuidade, então, das promessas feitas lá para Abraão e Isaac? Exatamente, a mesma linhagem da promessa. Mas o capítulo também traz muita dor, né? Raquel, a esposa que Jacó tanto amava, ela entra em trabalho de parto perto de Efrata, que é Belém, certo? Isso, Belém. E o parto é muito difícil. Trágico. Sim, muito. E ao morrer, a Raquel chama o filho de Benoni, que significa filho da minha dor. Mas Jacó muda o nome para Benjamim, que pode ser filho da mão direita, tipo de força ou favor, ou talvez filho do sul. E tem aquele detalhe sobre a alma dela saindo. Ah, sim. É interessante que a palavra hebraica ali, né, para alma nesse contexto, significa basicamente vida ou o último suspiro. Descreve o momento da morte mesmo. E aí a história dá uma virada, né? Bem chocante. Rúben, o filho mais velho, Sim. ele se deita com Bila, que era concubina do próprio pai, de Jacó. Por quê? O que leva alguém a fazer isso? Olha, é um ato realmente transgressor. Os comentários dão algumas pistas, né? Talvez tenha sido pura arrogância, para marcar posição, ou talvez ressentimento pela mãe dele, Lia, ou até, quem sabe, uma tentativa de tomar para si os direitos de herança antes da hora, o que às vezes incluía as mulheres do pai. Mas teve consequência, né? E que consequência? Foi devastador para Jacó, claro. E Rúben perdeu a primogenitura por causa disso. Aquele lugar de honra e liderança. Nossa. Acabou passando para Judá, como a gente vê depois em Gênesis 49. Nossa. E logo depois disso, o texto lista os 12 filhos de Jacó com as mães de cada um. Lia, Raquel, Bila, Zilpa. É. E uma das fontes que a gente viu descreve bem essa dinâmica familiar, né? Com a poligamia gerando muito ciúme, rivalidade, conflito. Chega a chamar de família desestruturada e disfuncional. É um retrato bem duro, mas parece realista, né? Sim. E essa mesma fonte até pontua que o sofrimento na família vinha de várias frentes. Tinha dor natural, inevitável, como a morte da Débora, a ama da Rebeca, e a própria morte da Raquel. Mas também vinha das escolhas erradas, né? Como o caso da Diná no capítulo anterior,
e agora essa transgressão do Rúben. O capítulo está quase no fim e Jacó finalmente chega onde o pai dele, Isaque, estava, em Manre, perto de Hebron. Exato. E logo em seguida o texto narra a morte de Isaque, com 180 anos. E é interessante que Esaú e Jacó o sepultam juntos, os dois irmãos ali naquele momento. Mas espera aí, a morte de Isaque não foi bem depois, cronologicamente? Foi, provavelmente foi, inclusive depois de José ser vendido. Os estudiosos explicam que o autor coloca a morte dele aqui para meio que fechar esse ciclo narrativo de Isaque e Jacó, sabe? Antes de começar a focar totalmente na história do José. E algumas fontes até comentam como a gente ouve pouco do Isaque nos últimos anos dele, depois daquela confusão da bênção. Entendi. Então fazer um balanço desse capítulo 35 é muita coisa junto, né? Tem retorno a Deus, purificação, promessas reafirmadas. Mas ao mesmo tempo tem luto profundo, morte e um pecado gravíssimo dentro da própria família escolhida por Deus. É bem intenso. Qual a mensagem principal que fica, então? Olha, um ponto que uma das análises destaca bem é que, mesmo no meio dessa bagunça toda, dessa disfunção, desses erros feios, Deus continua chamando essa família para perto dele, para devoção, para um reavivamento, para uma reforma, como a gente vê ali no começo do capítulo. A ideia, assim, é que a transformação ainda é possível quando se busca essa intimidade com Deus, mesmo com gente tão falha em situações tão difíceis. Interessante. Fica a reflexão, né? Como é que essa busca por Deus, por um propósito maior, pode trazer ordem e sentido, mesmo quando a gente está no meio do caos e das nossas próprias falhas. Uma ótima reflexão para a gente terminar. Até amanhã, no próximo capítulo. Até mais.